Olá, meu nome é Marcelo, estou aqui para fazer a apresentação do meu portfólio. Nos foi proposto que falássemos sobre transformação das cidades e usássemos a cidade de Altamira, no estado do Pará, região norte brasileira, e o município de origem do aluno, no meu caso, a cidade do Rio de Janeiro, situada no estado de mesmo nome, na região sudeste brasileira. Vou falar sobre o aumento demográfico ocorrido em ambas as cidades. A cidade de Altamira, ela tinha uma população de 90 mil habitantes antes do início da construção da usina de Belo Monte. Com o início da construção da usina, muitas pessoas migraram para a cidade de Altamira em busca de postos de trabalho e melhores condições de vida. E também muitos empresários para lá foram para abrir suas empresas, atender ao comércio, para poder atender toda essa demanda e todo esse crescimento demográfico. Porém, no auge da construção da usina, a população de Altamira chegou a 170 mil habitantes. Um crescimento também de forma desordenada, não teve o menor planejamento urbano. Hoje, a cidade de Altamira tem uma população estimada de 114 mil habitantes, mas, segundo a prefeitura do município de Altamira, essa população está em torno dos 150 mil habitantes. No caso, a cidade do Rio de Janeiro, esse aumento populacional começou bem lá atrás, no início da década de 1950, com a industrialização brasileira e a mecanização do campo. Falando em números, a cidade do Rio de Janeiro tinha uma população, no início da década de 1950, de 2 milhões e 300 mil habitantes. Já na década seguinte, na década de 1960, essa população saltou para 3 milhões 308 mil habitantes, ou seja, um aumento extraordinário de mais de 1 milhão de habitantes em apenas uma década. E esse crescimento continuou nas mesmas proporções nas décadas seguintes, até meados da década de 80. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro tem uma população de 6 milhões e 300 mil habitantes. Porém, todo esse aumento populacional, sem um preparo, sem um planejamento urbano, sem um planejamento estrutural, ocasionou muitos problemas de meio ambiente e sociais. Um dos maiores problemas sociais ocorridos na cidade do Rio de Janeiro foi a questão da favelização da cidade. Favelas como a favela da Rocinha, hoje a segunda maior favela da América Latina, favela essa que está situada entre os bairros com os metros quadrados mais caros da cidade do Rio de Janeiro, o bairro do Leblon e o bairro de São Conrado. Porém, muitas outras favelas surgiram, tanto na zona sul, quanto na zona central da capital carioca. Porque as pessoas migravam para a cidade do Rio, mas elas não iam morar no interior, elas queriam morar próximo aonde estavam os postos de trabalho. Isso incomodou muito, principalmente na Zona Sul. Para quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, a Zona Sul carioca é a área nobre da cidade. Então, o que os governantes fizeram? Pegaram algumas comunidades, como a comunidade da Catacumba e a comunidade dos Anjos, no Leblon, e realocaram essas comunidades distantes da capital. Uma das comunidades mais conhecidas é a Cidade de Deus, que foi formada principalmente por essas pessoas que saíram dessas comunidades da Zona Sul. Porém, não sei se por ironia do destino, hoje a favela da Cidade de Deus, ela está situada ao lado dos bairros da Barra da Tijuca e bem próximo ao bairro do Recreio dos Bandeirantes. Hoje, são os bairros que mais crescem financeiramente e economicamente
aonde estão as casas mais caras, né, os bairros mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, mudando todo o eixo da Zona Sul Carioca para a Zona Oeste, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Até os principais hotéis têm essa tendência de fecharem ou abrirem filiais nesses bairros. Mas a Cidade de Deus está ali, colada a esses bairros nobres. Não sei se no futuro a ideia vai ser de novo realocar, acredito que não. Hoje é um bairro com sérios problemas sociais, é um bairro, é uma região muito violenta, está sempre nos noticiários policiais e, infelizmente, dentro de todos os problemas sociais causados por uma falta de planejamento urbano e de políticas públicas que ocorreram aqui na nossa cidade ao longo dos anos e ao longo de todo esse crescimento demográfico. Esse foi o meu trabalho, espero ter atingido os objetivos e muito obrigado.